Bom dia a todos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Queria nesse momento pedir para que vocês se coloquem em pé. Talvez as motivações de cada um de estar aqui hoje, elas sejam diferentes uma das outras. Talvez um motivo de agradecimento, um pedido, mas acima de tudo isso, há um grande motivo de estarmos aqui hoje. O motivo é esse: Ele é digno de todo louvor e adoração. Ele é digno, Ele é exaltado entre o seu povo. Então vamos cantar e vamos adorar a esse nome que sempre é digno de nosso louvor e de nossa adoração. Bom dia, bom dia. Pode se assentar, 2 minutinhos. Expectativa e esperança. No domingo passado, o Samuel, nosso querido amigo médico, ele trouxe a introdução dizendo qual era a expectativa e a esperança na sua profissão, em todas as suas demandas, né? E muito curioso, expectativa de quem precisa de uma intervenção e a esperança de que a coisa vai acontecer, ou seja, de saúde. Eu, como advogado, para quem não sabe, sou advogado, trabalho muito com a expectativa. As pessoas, elas têm, os clientes, as pessoas que me procuram, ela tem
a vontade de que as coisas aconteçam ao seu favor. Então, elas criam a expectativa de que o advogado vai solucionar o problema. E essa expectativa eu coloco de muitas formas. E eu também crio a expectativa baseadas em algumas questões que são importantes no direito. Eu não vou tentar ser, e também não vou falar juridiquês aqui, mas todo cliente ou toda pessoa que me procura, na expectativa de ver o seu problema resolvido, eu sempre oriento da seguinte forma. Primeiro são os fatos. Saber se os fatos realmente podem produzir a expectativa esperada por aquele que me procura. Outra questão também é baseada na própria lei. O que a lei fala sobre o direito ou sobre a expectativa da pessoa que me procura quer, ou diz. Outra coisa muito importante é a prova. As pessoas querem resolver suas situações na expectativa de resolver, mas nem sempre ela consegue provar aquilo. E tudo isso, toda expectativa no direito, ela forja, ela busca justiça. Às vezes, a sua justiça, aquilo que você entende como justo, aquilo que você entende que é dever do Estado te dar. A expectativa do direito também, ela é baseada no que o próprio juiz pensa. Até o próprio juiz, ele tem uma expectativa de que, quando ele vai dar alguma decisão, eles têm que estar baseado não só na lei, nos costumes, mas... Então, no mundo do direito, todos têm expectativa. O advogado, a parte, que são os clientes, e a própria justiça, através do juiz. E é essa expectativa que move e que impulsiona o mundo jurídico. Mas eles não falam de esperança. Por que não falam de esperança? Porque essa esperança, ela não está baseada nem em provas, nem em interpretações de lei, em absolutamente nada, a não ser criações e intervenções humanas. Mas a esperança está baseada no que a palavra de Deus fala. Salmos, por favor, 33, 20. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Diferente do que é expectativa, a nossa esperança está no Senhor. Eu separei um outro versículo também, que eu acho que era muito importante, que é Hebreus 6, 18. A fim de que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que nos refugiamos nele, sejamos firmemente encorajados para que nos apeguemos à esperança que nos foi proposta. A nossa esperança, que é diferente de expectativa humana, está em Deus. E que seja assim, e que a gente deposite a nossa esperança em Deus. Vamos orar. Senhor Jesus,
Obrigado por tua palavra. Obrigado que a nossa esperança está baseada em ti, na tua palavra, naquilo que o Senhor é. Nós confiamos em ti. Ensina-nos a depositar a nossa esperança em ti, no teu altar. E que expectativas humanas sejam sobrepostas ou inferior à esperança que nós temos em ti. Que nós aprendemos a colocar a nossa vida, a nossa família em ti. Que a esperança, que seja a tua palavra, que seja que a sua esperança e que a nossa esperança seja firmada em ti. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos colocar em pé novamente. Como disse a palavra do Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. E Ele não muda, como foi dito a palavra, Ele não muda. A gente muda. A temperatura muda. O dólar muda. O nosso temperamento muda, mediante a coisas externas. Então a nossa esperança não pode estar em coisas que oscilam, mas que permanecem, que duram, assim como é o amor do nosso Deus. Que esse amor envolva as nossas vidas, que esse amor sempre seja a nossa esperança. Vamos cantar. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Nunca falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, porque teu amor não falha. Ele não falha, ele não muda. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
Tem uma promessa que está em Jeremias. É uma das promessas mais fortes, na minha opinião, falando sobre o derramar do Espírito, mas não citando o Espírito, mas dizendo assim em Jeremias. Jeremias diz que chegará o dia que a lei do Senhor não estará mais do lado de fora, mas dentro do nosso coração. E tem outra coisa que ele continua dizendo: ninguém mais dirá ao seu irmão, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão. Todos me conhecerão. Jeremias está dizendo, gente, a nossa vida com Deus não é apenas saber coisas sobre Deus, mas é Deus tocar o nosso coração, é Deus mover as nossas vidas. Aí tudo muda, a nossa voz muda, a nossa história muda, e a gente passa a cantar que não há mais nada na nossa vida a não ser que seja dada e oferecida somente a Ele. O nosso coração, a nossa canção nessa manhã. Então cante a Ele, cante a Ele. Sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Ele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Vamos cantar a Ele em uma só voz. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo som e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Mais uma vez. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ti, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a nossa voz. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Mais uma vez. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Mais uma vez. Vamos. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo som e toda voz, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Ti, Senhor, Ti, Senhor. Amém.
série de março, Águas de Março. Estamos falando desse mover de Deus a nosso favor. E é muito maravilhoso ouvir a palavra de Deus, que quando Deus fala do seu derramar sobre o seu povo, Ele não está falando de contar gotas, Ele está falando de rios que se derramam, rios que a gente não consegue sentir o chão. E semana passada foi falado sobre Ezequiel não, foi falado sobre a festa dos tabernáculos, que Jesus fala: eu sou a fonte de vida, aquele que crê em mim, na palavra do seu ser sairão rios, fluirão rios de águas vivas. E isso é tão forte, porque isso é o que Deus faz com o nosso coração, é isso que Deus faz com a nossa vida, quando Ele se derrama sobre nós. Primeiro muitas vezes a gente se esconde, quer se esconder, porque ali é revelado o nosso coração. Mas quando Ele nos toca, tudo se torna vida. Há uma sede em nosso coração, há uma sede dentro de nós, e essa sede não é por água, porque água, quando a gente está com sede, a gente toma para sobreviver, senão a gente morre se a gente não tomar água. Mas a sede que está no nosso coração é sede por vida, viver de verdade. E quando a gente busca por vida e viver de verdade, é impossível não ver à frente o Senhor Jesus, porque Ele é a fonte, é Ele que nos move, é Ele que nos muda, é Ele que transforma a nossa adoração, que nos une a Ele. Que essa música a gente declare a nossa dependência, a gente declare a nossa fraqueza também, mas a gente declare: não há nenhum outro lugar que a gente quer buscar que não seja as fontes que vêm de Ti, Senhor. Tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro.
esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Senhor, obrigada, Deus, porque é um privilégio estar na tua casa, é um privilégio poder te servir, é um privilégio poder te adorar, Senhor, e tudo isso é graças à tua misericórdia, Pai, porque nada merecemos, Senhor Deus, não somos dignos de nada, Deus, mas o Senhor, com tua graça, nos proporciona um momento de adoração como esse, Senhor, e que a nossa vida seja sempre plena em adoração a ti, Senhor, e tudo que fizermos, Deus, e tudo que pensarmos, toda vez que falarmos, seja para glorificar e honrar o teu nome, Senhor Deus, que dentro de nós jorre a água que vem do teu Espírito Santo, Pai, que a gente possa, Deus, levar essa água para tantas outras pessoas que precisam de ti, que precisam conhecer do teu amor. Então, em nome de Jesus, que essa água possa jorrar dentro do nosso coração para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, bom dia, paz. De novo. Queridos, bom dia, paz. Obrigado. Como eu sempre tenho expectativa de, quando eu falo bom dia, as pessoas respondam. Eu vivo sempre na esperança de que o Senhor traga a paz do Senhor no meu coração também. Antes da gente começar, deixa eu dizer uma coisa. Nós iniciamos um processo bem importante de formação da nossa liderança. Temos nos reunido já há algum tempo, mas ontem, mais particularmente, a gente começou uma formação que ela vai levar 2 anos. Então, é para esse ano e para o próximo ano. Vai até esse tempo, a gente vai receber várias pessoas ministrando sobre liderança. O objetivo é trabalhar sobre liderança, é formação para liderança. E eu tenho desafiado a igreja, a partir deles, e agora a igreja como um todo, a gente pensar na cultura do reino. E, embora isso possa parecer muito simples e muito comum, e de fato isso é o básico em relação à vida de uma comunidade de fé, de uma igreja, pensar na cultura do reino é pensar efetivamente numa contracultura, né? Como é que a nossa cultura vive? Como é que as pessoas vivem? Como é que as pessoas se posicionam diante dos desafios da vida? E, às vezes, nós fazemos exatamente contrário àquilo que as Escrituras ensinam, contrário àquilo que a Bíblia ensina. Então, entender a cultura do reino é entender o reino. Viver a cultura do reino é ser, como a gente acabou de ser ministrado desde o começo desse culto, impactado pela ação desse reino na vida da gente. Então, não se trata apenas desse entendimento intelectual, mas o quanto isso muda a minha maneira de enxergar a própria vida. E, nesse contexto, a nossa liderança,
E aí eu estou falando não só presbíteros e diáconos, eu estou falando também dos líderes, obrigado, dos líderes das áreas, dos ministérios, estarão envolvidos nessa formação. E dentro dessa formação, a gente está indicando a leitura desse livro, O Reino de Ponta Cabeça, de Donald Cravel. Esse livro é espetacular, espetacular, porque ele vai mostrar para a gente um contexto da implantação do reino no Novo Testamento. Como é que as atitudes do Senhor Jesus, na manifestação do reino, ele trazia exatamente aquilo que lá no Antigo Testamento estava sendo promulgado, mas é vivenciado na plenitude, na pessoa de Jesus. E isso é fantástico, né? E só para vocês terem uma ideia, né? Muitos de vocês já ouviram falar do ano do jubileu, né? E a aplicação do ano do jubileu, que é um tempo de celebração, mas de celebrar perdão, de celebrar recomeços, de celebrar a graça de Deus, é vivenciada na presença do Senhor Jesus e na pessoa do Senhor Jesus. Então, você líder que ainda não pegou, por favor, me procure. Mas se você tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, me procure também, para saber um pouquinho sobre este livro. Então, eu gostaria de comentar isso com você. Ok? E queria, por último, nesse sentido, dizer que a gente quer estar já fazendo, dentro nessa perspectiva, implementando uma cultura de discipulado na igreja. O que significa isso? Veja, o discipulado acontece o tempo todo. Esse é um momento de discipulado. A pregação, o ensino é um momento de discipulado. Quando você se reúne com alguém ao redor das Escrituras, você está num processo de discipulado. Existem discípulos mais maduros, existem discípulos menos maduros, existem discípulos que estão começando, existem discípulos que já estão há algum tempo. Existem discípulos que estão começando e se aprofundam, existem discípulos que estão há algum tempo e são rasos. Eu não sei quem é você. Se você for um discípulo que já está há algum tempo caminhando e é raso, muda isso. Muda isso. Se você é um discípulo que está se aprofundando, continue. Continue. Se aprofunde ainda mais. E nessa cultura de discipulado, os pequenos grupos ou os nossos cafés, eles não são mais apenas grupos para edificação. A ideia é que a gente continue orando uns pelos outros, que a gente continue servindo uns aos outros, mas que ali se desenvolva uma cultura de discipulado. E para isso, o material que está sendo usado, o material que está sendo desenvolvido nas próximas semanas, dos próximos 3 meses, é um material para início de discipulados. Pessoas que estão chegando e que podem entender como que a sua vida se conecta com o reino de Deus a partir da grande história, a grande história revelada nas Escrituras, na Bíblia, como a minha história se conecta com essa grande história. Mas é só para que você seja aprofundado? Não, é para que isso se torne material de apoio para você discipular alguém que precisa ser inserido na grande história. Todos nós temos um amigo, alguém, um familiar, que precisa entender quem Jesus é e ainda não sabe. Então, participe dos grupos pequenos, para ser fortalecido, alimentado, mas também para estar nesse discipulado integrado, para que você se torne um discipulador. Em alguma medida, você já é um discipulador. De repente, você é um mau discipulador. Você é um bom discipulador. Mas, em alguma medida, todos nós fomos chamados para fazermos discípulos. Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20. Jesus, aproximando dos seus discípulos, disse: Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Então,
Aonde você estiver, a ideia é fazer discípulo. Aonde nós estivermos, fazemos discípulos. E as nossas atitudes mostram isso. E a cultura do reino impregnada em nós evidencia. Porque nós devemos ensinar todas as coisas que Jesus tem nos ensinado. E, obviamente, Jesus tem nos ensinado muitas coisas ao longo do tempo, e essas muitas coisas que Ele tem nos ensinado, elas precisam ser vividas. Você quer ver isso de forma prática? Como é que você vive quando você está doente? Você vive como crente ou como incrédulo? Como é que você vive quando você está desempregado? Você vive como crente ou você vive como incrédulo? Como é que você vive a sua relação conjugal? Você vive como crente ou vive como incrédulo? Como é que você vive quando você tem um desafio no ambiente de trabalho? Como crente ou como incrédulo? Como é que você vive quando você está no trânsito? Como crente ou como incrédulo? Como é que você vive a sua sexualidade? Como crente ou como incrédulo? Como é que você vive a sua adolescência, a sua juventude, a sua fase adulta? Como crente ou como incrédulo? A graça de Deus nos alcança para nos transformar, a fim de que, em todas as dimensões da nossa vida, a nova forma de enxergar a vida seja a partir da cultura do reino. Aí você vai me dizer, pastor, muito obrigado, valeu, mas eu não dou conta. E eu estou dizendo o seguinte, então faça parte desse time, porque aqui ninguém dá. Ninguém dá conta aqui. Não é esforço humano. Aliás, o texto de hoje vai falar sobre isso. Não é esforço humano, é rendição. E aí, quando a gente se rende, o Espírito Santo vai fazer uma obra. E essa obra, já estou pregando, né? O Espírito Santo vai fazer uma obra. E a obra que o Espírito vai fazer, vai nos capacitar a fazermos a vontade de Deus. Dizermos não para nós mesmos. E dizer assim, Deus, eu não consigo fazer esse negócio. Não consigo amar meu marido como a Bíblia diz. Não consigo amar minha esposa como a Bíblia diz. Às vezes eu tenho outras vontades de outras coisas com essa pessoa que eu estou citando. Né? Sabe aquela criança que falou assim, que às vezes você tem vontade de chamar de pestinha? Seu filho, sua filha. Mas você... Sabe aquele professor que a gente fala assim, né? Meu Deus do céu, Senhor, esse homem, essa mulher, esse professor é um abençoado. A gente não consegue, gente. Então, a ideia não é se esforce para que você faça. Não, não. Se renda. Deixa que o Espírito faça, mas se renda. E quando ele, nessa rendição, você vai saber que ele vai fazer isso. Tá certo? Muito bem. Tendo dito isso, oremos mais uma vez. Em nome de Jesus, Senhor, quero pedir a tua bênção e a tua paz para tudo aquilo que está acontecendo aqui, e que essa graça do Senhor seja sobre nós derramada e por nós seja vivenciada, e dessa maneira, Senhor Deus, mude a nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, e pedindo também que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra, tanto quanto já tens falado conosco. Em nome de Jesus. Amém. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Você sabe que isso é frase de música, né? E é interessante porque a sociedade está sempre expressando, por meio das suas construções artísticas, muitas das questões que ela mesma tem. E é importante você fazer essa leitura, né? Você entender que isso acontece. E eu não tenho nenhuma dúvida, e eu tenho falado isso há 14 anos, para todas as questões que a sociedade levanta, a palavra de Deus tem a resposta. E tem a resposta de forma simples. Ela tem uma resposta no encontro com a pessoa do Senhor Jesus. Mas a questão é que
virar essa chave, mudar isso, não é tão simples quanto nós gostaríamos que fosse. Na verdade, a gente também tem fome, a gente também tem sede, e a gente está tentando matar essa fome e matar essa sede da forma como a maioria da sociedade faz. Da maneira como todas as pessoas estão tentando. Nós também achamos que de muito trabalhar e ganhar bastante recurso, dinheiro, nós teremos todas as coisas que nós queremos. Nós pensamos assim. Nós também pensamos que, ao assistirmos um filme romântico, de repente você vai transportar a sua realidade para aquilo e vai falar assim, puxa, eu queria que a minha vida fosse dessa forma. Nós também gostaríamos de não ter enfermidade. Encontrei aqui antes do início do culto, a Liliane. Graças a Deus, Liliane está aqui. Vocês oraram pela Liliane, nós oramos pela Liliane, e ela está bem, né? E aí ela perguntou, aí eu pergunto para ela, Liliane, e aí, você está bem? Eu falei, tá. E aí ela pergunta, e você, pastor, está bem? Eu falei, estou. Tipo assim, estava tudo doente. Estava tudo enfermo. Eu falei assim, não adianta, fez 60. Né? Nem chegamos aos 70, hein? Né, Liliane? Nem chegamos aos 70. A gente queria ter saúde para dar e vender. E aí a gente canta musiquinha, ou muitos cantam musiquinha, né? No final do ano, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. A gente está tentando virar essa chave e enxergar que as respostas da graça de Deus, as respostas das Escrituras, elas não são as mesmas respostas que a gente vai encontrar fora. Agora, as perguntas continuam sendo as mesmas. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida. A gente não quer só bebida. E eu confesso a vocês, e compartilho da minha tristeza, quando, ao invés da gente oferecer a resposta bíblica, e aí eu estou falando da comunidade de fé como um todo, da igreja como um todo, muitas vezes a gente está querendo oferecer as mesmas respostas. Mas sobre isso eu falei um pouquinho na semana passada. Vamos ler o texto e vamos ver como é que a graça de Deus trabalha isso numa conversa muito elucidativa, numa conversa muito honesta entre Jesus e Nicodemos. Então diz assim o texto bíblico. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? E Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Quero começar do fim. Na minha caminhada pastoral, eu sempre me deparo com pessoas que me fazem perguntas, procurando respostas que apontem para um propósito. Pastor, me ajuda a entender qual é o meu propósito, o propósito da minha vida, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu entendo que viver
com um propósito é bem mais simples do que muitos imaginam. O problema é exatamente que o que muitos imaginam. Eu imagino que viver com propósito é isso, imagino que viver com propósito é aquilo, imagino que viver com propósito é aquilo outro. E a imaginação da gente foi afetada por um vírus chamado pecado. E é por isso que as questões saem da simplicidade para a complexidade. É claro, a gente também precisa considerar os tempos de incertezas nos quais vivemos. Eu acho que quem tem certeza hoje é colocado de lado. Porque são tantas incertezas, tantas incertezas, tantas incertezas, que cada um vai trazendo a sua contribuição, e se alguém chega com uma certeza, as pessoas desconfiam. Não queremos nem saber o que você pensa, quem você é, independente do que você tenha para trazer, porque você traz uma certeza no mundo de incertezas. O que faz você ser melhor do que outros? Então, num tempo de incertezas, quem tem certeza, e a Bíblia, a fé cristã, a fé em Cristo, é uma certeza. E ela aponta de uma maneira muito clara. Se formos afetados pelo pecado, só tem um jeito de resolver o problema do pecado. Não é ética, não são bons pensamentos, não é pensamento positivo, não é nada disso. É perdão, que foi oferecido na cruz. Se fomos afetados, como fomos, pelo vírus do pecado, todo o esforço humano será dado no fracasso. O que precisamos? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, como vimos semana passada, não é uma força, é uma pessoa que nos fortalece. E aí ele vai nos capacitar a fazermos e a sermos segundo a graça de Deus. E, como disse o apóstolo João na sua primeira carta, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Se confessarmos os nossos pecados, você sabe o resto? Me ajuda no 3, 1, 2, 3. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas aí, você não peca, né? Já que você não peca, por que você vai pedir perdão no pecado? Aí a gente justifica o pecado com toda forma de questões, sejam elas psicológicas, emocionais, ou filosóficas, enfim, você vai justificar, vai justificando. E aí, vai se distanciando do propósito. Você tem sede de quê? Só para você entender, houve um tempo na história que as coisas elas eram mais claras. Porque a sociedade, em alguma medida, com todas as suas limitações, ela entendia que Deus oferecia a resposta. E aí, sistematizando a resposta que Deus oferecia, se cunhou, por exemplo, catecismos, breves catecismos, confissões. Uma das perguntas do catecismo é: qual é o objetivo do ser humano? Pedrinho está aí, não? Responde aí, Pedrinho. Consegue? Não, sobre para que o homem existe. Veja, eu perguntei para o Pedrinho porque eu sei que ele aprende sobre isso. Eu não consegui ouvir o que ele respondeu porque está longe. Mas não, aí você me quebra. Aí você me quebra. E às vezes
Nós, pais, não ensinamos isso aos nossos filhos. Qual é o objetivo do ser humano? Por que o homem foi criado? Para conhecer a Deus, viver para a glória dEle e desfrutar da presença dEle. Então, o que eu estou tentando nessa introdução dizer para vocês é que, se você tem fome, se você tem sede, para quem tem fome, para quem tem sede, e entende que todas as construções humanas, por melhores que sejam, por mais legítimas que sejam, elas não vão responder a esta fome, não vão matar essa fome, não vão saciar esta sede, que ela é para além da gente. Deus colocou a eternidade no coração do homem, diz a Bíblia. E é essa fome e sede a respeito da eternidade que moveu essa conversa que acabamos de ler. E Jesus, então, nesse diálogo honesto, franco, entre ele e Nicodemos, nos mostra, nos conduz a refletir pelo menos 3 coisas, muitas outras, mas eu quero trazer apenas 3. A primeira delas, Jesus ensina que a água que sacia a sede está acima de nós. O versículo de número 3, quando ele diz assim: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E observe que a pergunta, ela é uma pergunta que aparentemente não é respondida por Jesus, mas sim, Jesus, que sabe qual é o coração humano e quem está conversando com ele, sabe exatamente por que um mestre da lei vai procurá-lo num horário que não é o mais conveniente, humanamente falando. Vai procurá-lo à noite, porque não era ser muito bem visto com Jesus naquele momento. Mas há em Nicodemos uma inquietação da sua alma, não obstante ser ele o mestre da lei. Por isso que eu começo do fim. Você é mestre da lei e não entende essas coisas? Esse questionamento de Jesus para Nicodemos o tira do lugar, mas na verdade Deus já estava tirando Nicodemos do seu devido lugar. Por quê? Porque quando ele chega com a pergunta: Rabi, o senhor é mestre que vem de Deus, porque as coisas que o senhor faz não é possível. Não é possível, só quem está com Deus pode fazer alguma coisa. E Jesus responde: mas eu quero te dizer que se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Então, o reino de Deus é a grande questão aqui. Compreender a magnitude, a amplitude, a profundidade, a extensão desse reino é a grande questão. Mas essa questão se traduz nessa busca de Nicodemos. Do que você tem fome, Nicodemos? Do que você tem sede, Nicodemos? Por que você sai do seu lugar de mestre para ser ensinado por um outro mestre, e você sabe que eu sou mestre, mas tão mais novo do que você, menos experiente que você? Porque existem coisas que eu vejo em você, Senhor Jesus, que eu não vejo em mim. Existem coisas que eu vejo o Senhor realizando na vida, que eu nunca vi ninguém fazendo. E aí Jesus responde: você tem razão. A questão é que você tem que nascer de novo. E aí, quando eu estou dizendo a água que sacia essa sede vem de cima, está acima de nós, é que uma outra possibilidade de tradução de nascer de novo é nascer de cima. As duas traduções, ou as duas possibilidades, elas se convergem. Nós nos acostumamos a dizer nascer de novo. A tradução diz nascer de novo, está correta. Mas a ideia é nascer de cima. O nascer novo só é possível se vem acima de nós. Não é construção humana. Não são possibilidades que a nossa capacidade, a nossa natureza nos oferecem.
E é por isso que Nicodemos, ele está inquieto, porque não obstante ser quem ele era, o status que ele tinha, a inquietação permanecia no seu coração. Talvez um testemunho paralelo sobre isso seja o que aconteceu, o que desencadeou a reforma protestante com Martinho Lutero, que tentava de todas as formas se penitenciar das suas transgressões, mas não dava conta. Então, todas as regras estabelecidas, todas as penitências oferecidas, elas não dão conta de trazer a paz para o coração que todo ser humano anseia, almeja e busca. Porque não é a paz que o mundo dá, não é a paz que o mundo constrói. E muitas vezes a gente está em busca de uma paz que é de Deus, mas nós estamos trabalhando com categorias humanas, estamos trabalhando com possibilidades daquilo que eu sou capaz de fazer, daquilo que eu sou capaz de conquistar, daquilo que eu sou capaz de construir. Por isso Jesus diz: não, Nicodemos, você não vai enxergar, você não vai entender, você não vai ver o reino. Por isso que você não consegue, ao me ver, você não consegue entender. Porque o que eu estou fazendo, as coisas que eu realizo, tem a ver com o reino de Deus e não com o reino deste mundo. Tem a ver com a graça de Deus e não com todo o esforço religioso. Tem a ver com a misericórdia e o perdão de Deus e não com as construções, por mais éticas, por mais sábias, por mais honestas que elas sejam, por mais sincero que você seja, Nicodemos. Não duvido da sua sinceridade. Não duvido da sua honestidade. O problema não é a sinceridade ou a honestidade ou qualquer outra que o valha. O problema é que você não nasceu de novo. É que você não nasceu de cima. Isso está acima de você. Em segundo lugar, Jesus ensina que a água que sacia a sede, então, atua para além de nós. Olha o versículo de número 5, ele diz assim, vou ler o 4, né? 4 e 5. Nicodemos fala: como pode um homem velho nascer de novo? Como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. E o versículo 5 diz: em verdade lhe digo, Jesus respondendo, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Então veja, a pauta da conversa é o reino de Deus. O tema da conversa é o reino de Deus. Jesus insiste nisso. E aí ele está dizendo o seguinte: você não vai enxergar porque isso está acima de você, e ele está para além de você. E é interessante, é uma conversa honesta, é uma conversa sincera, é uma conversa legítima. Nicodemos, ele está tentando entender aquilo que Jesus está dizendo. Você precisa nascer de novo. Mas como eu vou fazer isso? Olha a minha idade, olha o meu tamanho, vou voltar para o ventre materno? Então, enquanto Jesus, fazendo um jogo semântico de palavras aqui do texto, né? Enquanto Jesus está falando, você precisa nascer de cima, ele está entendendo, eu preciso nascer de novo. Está certo, ele não está errado. Mas nascer de novo significa voltar para o ventre? Você, não, né, Nicodemos? Não. Essa é uma obra do Espírito. E água e Espírito aqui, eles estão conectados. Para alguns, talvez, alguns façam uma separação, dizendo que a água é do batismo e tal, mas eu entendo como outros que não, eles estão conectados. Água e Espírito aqui estão falando do mesmo elemento, do mesmo ser.
A linguagem espiritual de Jesus é então interpretada por Nicodemos de forma natural. E nisso reside o grande problema. A gente não pode compreender verdades espirituais a partir da condição natural. Jesus disse que era preciso nascer do alto. Nicodemos entende. E aí ele demonstra na sua fala o que ele está entendendo, voltar para o ventre. Só que o que Jesus está dizendo é, isso não foi simples para Nicodemos ouvir, viu? Como eu acho que não é simples para muitos de nós ouvirmos. Jesus está dizendo, começa a sua vida espiritual do zero. Mas, pastor, eu já sou crente antigo. Já passei por tantos lugares, já fiz tantas coisas, eu sou crente antigo. Começa a sua vida espiritual do zero. Não parece uma loucura isso? Não é apenas reforme a sua vida religiosa, mas comece do zero. Essa a ideia de um comentarista. Outro comentarista ele diz assim: Nicodemos tinha hábitos formados, uma identidade religiosa consolidada. E então ele vê como impossibilidade praticar e começar tudo de novo. No entanto, o que eu entendo, e concorda comigo, ou eu concordo com alguém que já falou antes de mim, é o seguinte: Jesus está falando, você precisa ser regenerado. E o que é ser regenerado? A regeneração é uma obra do Espírito, é ser gerado novamente. Não tem a ver com a construção humana, não tem a ver com voltar ao ventre materno, mas tem a ver com uma ação espiritual, uma ação extraordinária, fora de nós, porque é acima, mas além de nós, para além de nós, independe de nós. Vem a graça de Deus por meio da ação do Espírito Santo, e é Ele quem regenera, é Ele quem faz de novo, é Ele quem dá o sopro de vida outra vez, é Ele que faz com que a nossa mente seja transformada, tocada e mudada da mente natural para a mente de Cristo, é Ele que dá para nós um novo coração, é Ele que opera no nosso interior, aquele que sonda o meu interior e me conhece por dentro, sabe como eu sou? Sabe que eu não dou conta? Então Ele vem nesse homem interior. E aí ele vai fazer uma coisa que o presbítero Alexandre comentou aqui, porque mais do que expectativa, o que Deus trabalha é a esperança, e ele disse uma coisa: não importa qual seja a visão do cliente, não seja qual seja a visão do advogado, não importa qual seja a expectativa do juiz, e aquilo que a lei diz, as pessoas elas estão em busca de justiça. E eu vou dizer uma coisa para você, é isso que a Bíblia diz também sobre nós. Nós somos justificados. Deus cumpriu a sua justiça na morte de Jesus. E é por isso que a obra não tem a ver com a nossa construção, é para além de nós, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, conforme diz Efésios capítulo 2, versículo 1. E uma vez mortos os nossos delitos e pecados, não tem como nós praticarmos justiça por nós mesmos. Então nós somos justificados, nós somos regenerados. E essa nova geração, que também é chamada de novo nascimento, que é nascimento do alto, ela é uma obra que o Espírito Santo faz. Que pode ser simbolizada, sim, não há nenhum tipo de impedimento a compreender isso, na água do Espírito, ou na água do batismo. Mas, Nicodemos está entendendo
que Jesus está falando lá do Antigo Testamento. Nicodemos está entendendo que Jesus está falando lá de Ezequiel. Derramarei, aspergirei água sobre vocês. E como foi dito por Jeremias também, vocês não mais terão as suas leis em tábuas, mas no coração. Então, essa é uma obra para além de nós. Essa água sacia a nossa sede para além de nós. E em terceiro lugar, Jesus ensina que essa água sacia a sede, opera apesar de nós. Acima, para além, mas apesar de nós. Os versículos 6 a 8 dizem assim, dá para colocar? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Isso é algo extraordinário. É maravilhoso. Porque nós vivemos um tempo de muita operosidade. E às vezes isso pode nos enganar, fazendo achar que Deus vai fazer algumas coisas em nós e sobre nós por nossa causa. Então, imagine Nicodemos nessa conversa e tenta compreender. Ele é mestre, respeitado, um homem que procurava viver segundo a justiça, compreendia coisas que outros certamente não compreendiam. Mas a sede continuava dentro dele. Ele não sabia do que ele tinha sede. Quando ele encontra Jesus e fala assim, talvez ele tenha a resposta. Porque eu tenho um negócio dentro de mim que a minha posição não me confere. O meu conhecimento não me confere. O meu entendimento das coisas não me confere. Deixa eu conversar com ele. Mas ele é persona não grata. Então vamos lá à noite conversar com ele. Mestre, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus, e aí transcorre a conversa que temos tratado até o presente momento. O que significa isso? Significa o seguinte, Jesus está dizendo, presta atenção, Nicodemos. O que eu estou fazendo só pode ser compreendido à luz do reino. E vocês não estão vivendo à luz do reino de Deus. Só que para você entender o reino de Deus, você precisa nascer de novo, você precisa nascer do alto. E vou dizer mais, Nicodemos, para você entender o reino de Deus, você precisa entender que isso ultrapassa a sua posição, o seu status, é para além de quem você é. Mas você também precisa entender que isso ultrapassa quem é você na essência. E isso, para mim, é extraordinário. Sabe por quê? Porque, às vezes, a gente acha que a gente é bom. Não é só pelo que a gente faz. Mas eu sou legal. Eu não bebo, eu não fumo, não desejo... Mentira, né? Não sobre beber e fumar, mas mentira sobre desejar o mal. Não desejo o mal de ninguém. Deseja. Não deseja, eu só não quero perto. Claro que deseja. Então você é bonzinho, você é legal. Então Deus tem mesmo que te abençoar. E aí, quando a coisa não acontece, sabe o que você vai fazer?
a gente vai dizer, por que Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Por que o Senhor não ouve a minha oração? Por que as coisas não dão tão certo como eu gostaria? Por que eu estou enfrentando essa provação? Por quê? Por quê? Porque às vezes nós somos enganados porque achamos que pecado não existe. Eu não digo literalmente, e aí eu estou falando da comunidade de fé, tá? Eu não estou falando de quem está do lado de fora, eu estou falando da comunidade de fé. Eu não digo que pecado não existe, eu só digo assim, perdoa a multidão dos meus pecados. Citou os nomes. Perdoa, Senhor, quando eu quero mal, sim. Perdoa quando eu tenho inveja. Perdoa, Senhor, quando a raiva toma conta do meu coração e pensamentos malévolos sobrevoam a minha mente. Perdoa, porque embora eu não tenha chutado o pau da barraca, eu o fiz aqui dentro. Perdoa quando eu desejei o que é do próximo. Perdoa quando eu falei coisas que eu não devia sobre o Senhor. Perdoa quando naquele momento eu levantava minhas mãos e adorava com as canções, mas depois eu falava mal das pessoas. Perdoa, Senhor. E aí sabe o que Deus vai dizer? Sim, eu perdoo. Porque é para além de você o que eu tenho para fazer. Eu não dependo de você para fazer o que eu tenho que fazer em você. É a minha graça, é a minha palavra, é o meu espírito. Por isso que ele vai dizer, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. E é fantástico isso, à luz das Escrituras e da conversa entre Jesus e Nicodemos. Por quê? Porque para aquele momento, para aquele tempo, era como se não houvesse nenhuma possibilidade dessa graça ser derramada em alguém que não fosse como Nicodemos. E aí, gente, nós também pensamos assim. Nós também achamos que não é possível que A, B, C possa ser alcançado por Deus. Nós também achamos que somente uma determinada categoria pode ser privilegiada em relação àquilo que Deus tem a oferecer. E aí, nessas tendências naturais, ou da nossa natureza, nós não reconhecemos o que Deus está fazendo. Nós não percebemos como Deus está atuando. Nós não entendemos porque Deus está fazendo assim, assim, assado. Tem algumas coisas que eu gosto muito da nossa comunidade. Primeiro, que cada louvor é uma história. Hoje foi rock. Tinha que ser com roqueiro, né? Vocês não sabem? Mas antes de ser pastor, esse homem... Como que é? Ele tinha o cabelo azul. Depois, o natural é azul, mas aí depois ele pintou de branco. Semana passada a gente foi mais de MPB, né? Coisa boa. Eu sou eclético. Eu gosto de MPB e gosto de samba, hein? Vamos ver se a gente consegue arrumar um povo bom. Bom, tem que ser bom. Estou falando com o líder da área. Você mesmo. Bom. Que também não é de qualquer jeito, não. Tem que fazer para fazer direito.
Essa é uma das coisas que eu gosto. Mas sabe uma outra coisa que eu gosto? São os pecadores da nossa igreja. O que eu quero dizer, porque eu sou o primeiro pecador, mas o que eu quero dizer de verdade é o seguinte. Tudo bem. Uma comunidade de fé é uma comunidade de recomeços. É claro, Dr. Samuel, me ajude. Cadê o Dr. Samuel? Me ajude. A igreja já foi comparada a um hospital. E no hospital, me ajude a entender qual é a palavra certa. Não pode ter infecção cruzada? Como que é isso? Tipo assim, se você vai fazer uma visita para um paciente, não saia daquele lugar e vá em outro quarto de outro paciente. Porque você pode ter o que lá? E pode gerar essa infecção que eu estou chamando de cruzada. Né? Isso é bom para aqueles que fazem trabalho de capelania hospitalar. Fala isso para tua esposa. Porque às vezes a gente não sabe. Né? Então, às vezes, você tem a igreja como um hospital, aí você tem que tomar cuidado com as infecções. Entendeu? Então você cuida aqui, então você sai daqui, toma um banho, aí você vai e cuida aqui, depois você toma um banho, depois você vai e você cuida aqui, porque é assim. A gente precisa. E uma das coisas que eu gosto é, como hospital, é para restaurar a saúde. E aí, tem gente que chega aqui quebrada pra caramba. Eu vou confessar um pecado, porque eu sou pecador. Às vezes eu tenho vontade de desistir. No final do ano passado, eu cheguei para Deus em oração e disse assim: Senhor, eu não vou orar mais por tal pessoa, não. Eu acho até que tal pessoa já resolveu sua vida, Senhor. Ela nem vem mais aqui. Eu acho que eu orei no sábado, no domingo a pessoa estava lá. Meu Deus do céu. E como eu não tenho papas na língua, eu falei assim: pô, que bom ter você aqui. Ontem eu orei por você dizendo que eu não ia mais orar por você. Eu falo. Aí a pessoa: pelo amor de Deus, pastor, não deixa de orar por mim. Agora que está melhorando. Eu falei assim: então Deus estava ouvindo, porque parecia que Deus não estava nem me ouvindo. Aí ela não deixou mais de vir. Olha que legal. Vou orar por alguns assim também. Não oro mais por você. Aí, quem sabe, né? A questão é que isso tem a ver com o vento do Espírito. Não sou eu quem tem que escolher. Não sou eu quem tem que dizer esse sim, esse não. Não é você quem tem que dizer esse sim, esse não. Nós temos que pedir: Senhor, sopra. Vem com a tua água, mata a nossa sede, mata a sede das pessoas. Resgata, restaura, dá a possibilidade de recomeço, abençoa e sopra. Sopra. Sopra sobre nós o teu Espírito. Eu termino falando de Nicodemos. Olha que interessante. O Evangelho de João vai falar de Nicodemos pelo menos mais 2 vezes, além dessa que a gente acabou de ler. No capítulo 7 de João, Nicodemos defende Jesus. Parece uma progressão, perceba. Primeiro, ele vai conversar de noite, tipo para não ser visto. No capítulo 7, diante de todo mundo, ele assume o risco de defender Jesus.
Não, vamos, presta atenção, olha o que ele está falando, não é desse jeito, é daquela outra forma. Ele defende Jesus. E no sepultamento de Jesus, lá em João 19, ele aparece publicamente para honrar Jesus na crucificação, oferecendo para Jesus, como uma honra, um conteúdo, um unguento para o sepultamento de Jesus. Dizem alguns que era como os reis eram sepultados, ou eram ungüentos que os reis recebiam, e que tinha uma grande soma de recursos, era muito dinheiro aquilo que acontecia. E lá no capítulo de número 19, então, Nicodemos vai publicamente e diz: eu honro. Eu agora entendi, me dá a impressão de que há uma progressão, que esse homem que chega de noite num dia, tem uma conversa honesta, franca, e chega e fala assim: peraí, é isso mesmo, não tem como fugir, é Ele quem mata a sede, é o Espírito que mata a sede, vem de Deus, eu quero isso, Senhor, esse novo nascimento precisa acontecer em mim, Senhor, vem de cima, não é minha construção, não é o meu status, ok. E aí chega o momento na crucificação que ele entende, e certamente impactado posteriormente pela ressurreição, ele vai entender quem Jesus é. E vai servi-lo. E vai honrá-lo. Não foi assim. Foi uma progressão. Para muita gente é assim também aqui. É uma progressão. Nós vamos compreendendo as verdades espirituais. Mas tudo começa com a sede. Então eu termino com esse último slide, perguntando: como você está saciando a sua sede? Como você está saciando a sua sede? Te convido a fechar os olhos e orar comigo. E nessa oração, você com seus olhos fechados, por favor. Se você está saciando a sua sede de qualquer outra forma, com todo o seu esforço, com todo o seu empenho, com todo o seu conhecimento, enfim, mas não da maneira como Jesus ensinou Nicodemos, então quero convidar você a sair desse lugar de empenho, de esforço, e se render, apenas se render. E é essa oração que eu gostaria de fazer nesse momento. Amado Deus, nós queremos pedir perdão quando a gente tenta se convencer de que a maneira como a gente vive te convence de que nós somos dignos. Perdoa, porque só o Senhor é digno. E queremos, Senhor Deus, uma conversa honesta e sincera com o Senhor, expor a nossa sede, o nosso coração sedento, o nosso desejo por justiça, não a nossa justiça, mas a Tua justiça aplicada a nós, por meio da morte de Jesus na cruz do Calvário. Espírito Santo, vem regenerar, venha fazer nascer de novo, nascer do alto, nascer de cima. Venha operar, Senhor Deus, de uma maneira que a nossa mente seja mudada e, como a gente costuma dizer, a chave possa ser virada. E assim, Senhor, a nossa vida seja a partir do reino. Faz isso com a gente, Senhor. Faz isso com esse irmão, com essa irmã, com esse homem, com essa mulher. Faz isso com essa igreja. Por favor, Senhor. Faz isso com os que estão aqui. Faz isso com aqueles que estão distantes. Faça isso para que a gente viva as realidades do reino, a cultura do reino. Que as águas de março que fecham o verão
que as águas do Espírito que são derramadas sobre nós manifestem a promessa de vida para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Estamos quase encerrando o culto, mas temos 2 avisos. Um que vai ser colocado aqui e o outro, depois, o presbítero Alexandre vai falar. Pode colocar aqui a vinheta? Subverso é o tema do nosso acampamento. Inscreva-se. Você pode fazer o seu pagamento com cartão de crédito em várias vezes. Procure Sandra, procure Antoniele, procure a Gleisa ou o Diego. Se você não sabe quem eles são, e se eles estão aqui, por favor, fiquem em pé, para as pessoas saberem quem são vocês. Diego e Gleisa, esse casal, a Sandra está lá para trás, e a Antoniele também, né? Lá para trás. Obrigado. Então, faça a sua inscrição, porque Deus tem coisas bem legais para fazer nesses dias. Então, eu quero convidar você, inscreva-se e tome maiores informações procurando essas pessoas, tá bom? Alexandre? Mais uma vez. De hambúrguer, hamburgado, é isso? Gente, é uma forma de a gente se reunir, de exercermos a nossa comunhão, e é bem legal. As outras atividades que a gente tem feito na igreja, né, Samuca? Foram, assim, atividades que trouxeram pessoas que não conheciam direito. É muito legal, muita comunhão. Não percam, 28/3, a partir das 18 horas, aqui mesmo. Nós conseguimos aqui, o Albert e a direção conseguiu fazer com que esse evento fosse na igreja. E eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Reservem essa data, 28/3, às 18 horas. Mais informações nós daremos no decorrer da semana, nas redes sociais e depois no púlpito mesmo. Pode ser? Valeu! Vale lembrar que é hambúrguer artesanal, tá? Isso aí. É hambúrguer artesanal. Não é esse negócio comprado pronto, não. Tá bom? Então, vai valer a pena. E outra coisa, traga a sua bola de basquete. Tá bom? Para a gente poder brincar lá na quadra. Um pouquinho. Você quer falar alguma coisa, Samuel? O pessoal da música vai subir? Pode subir. Vamos orar encerrando esse culto. E que Deus te dê uma boa semana. Participe dos nossos grupos pequenos. Que o Senhor fortaleça a sua fé, sua semana, seu coração. Fique em pé para receber a bênção do Senhor. Vamos fazer uma coisa. A gente vai orar a oração do Pai Nosso juntos, tá bom? Então, se tiver alguém próximo de você e que você, de forma muito respeitosa, caso não conheça essa pessoa, se aproxime um pouco dela. Fecha os espaços. Fecha os espaços. Fique um pouco mais. Isso, fecha os espaços. Aqui, ó, fecha esse, aqui, ó. Olha o buraco que tem aqui, ó. Venham para cá, vocês. Isso. Isso. Aí, olha só. Fecha os espaços. Fecha os espaços. Isso. Fica mais bonito. Olha só que legal. Muito bom. A gente vai orar. Cadê o Cadu? Aproveita, Cadu.
Aproveita, Cadu. Você sempre quis tirar uma foto com todo mundo tão juntinho. Aproveita. Vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo com você esteja e permaneça, assim com toda a sua família e com a igreja do Senhor que está espalhada em toda a face da terra, agora e sempre. Amém. Muito obrigado por você que está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Voltem sempre. Até o próximo domingo.